A minha grande questão, talvez um texto que eu acho que é a criptonita, esse eu acho que é a criptonita dos arminianos mesmo. Vamos lá. É Romanos 8. O César citou Romanos 9, mas para mim Romanos 8 é onde o bicho pega. Porque em Romanos 8 a gente tem a cadeia da salvação, a corrente da salvação, a ordem da salvação. E lá é enfatizado em vários textos o seguinte, vou ler aqui a seleção dos textos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aí começa a cadeia, os elos. É o 29. 8:29. 28, né? A partir do 28. Isso. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós não somos glorificados ainda, mas aqui o texto já coloca isso como uma verdade certa. Os que foram chamados serão glorificados. Então, isso aí já coloca o crente, todos os crentes foram chamados, justificados, e Paulo dá a certeza de que eles serão glorificados. Na sequência, ele fala assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Amor de Cristo aqui no sentido soteriológico, no sentido salvífico. Correto. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus, salvífico, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou seja, a salvação oferecida por Jesus. Então, numa concentração absurda de versículos, por versículo quadrado ali, a gente vê Paulo falando, olha, a salvação é algo garantido por Deus. Como lidar com esse texto? Simples. O eleito é o que permanece. O eleito é o que persevera até o fim. Eu comecei dizendo sobre a perspectiva do Cronos e a perspectiva do Kairos. O Kairos de Deus é o já. O Cronos é ainda não. Ou seja, esse texto não está negando... Não é o contrário, Shammai? Oi? Não é o contrário? Não, o Cronos é o já? O Kairos, para Deus tudo está agora. Deus não está limitado ao tempo. Então Deus sabe todo o fim de todas as coisas, ele já sabe o que perseverou até o fim. Entendi. Por isso que cremos na eleição segundo a presciência, né? A fé prevista, enfim, é outro tema. Mas então, assim, da perspectiva de Deus, está correto esse texto aí. Lógico, agora, tá na Bíblia, tá evidentemente. Agora, esse texto não está negando que alguém pode perder a salvação. Como não? Que está no processo da salvação. Não está negando mesmo. Não está negando. Não, mas fala sobre ser chamado e ser glorificado. Então, ele liga. Exatamente. Aí, assim, a perspectiva do final. Da perspectiva de Deus, eu sempre ilustro assim, você está numa estação de trem, você está na plataforma, você vê trem dando marcha ré, chegando, trocando de trilho, voltando. Aí você da plataforma... Você não sabe o que está acontecendo ali. Você sabe o que está acontecendo. Você está vendo o movimento, você consegue interpretar aquilo, mas você não sabe as razões que estão por trás. Mas o cara que está lá na sala de controle, na torre, ele sabe que um trem está no mesmo... Os porquês. Ele está na mesma trilho, então ele tem que mudar de trilho, etc. Ou seja, a perspectiva de Deus é a perspectiva final, plena de todas as coisas. Tudo bem, mas então aqui... Agora, a perspectiva humana... nesse processo da salvação, por isso que eu ilustro como um barco, então assim, o eleito é o que persevera. O arminianismo eu acho muito legal, Armínio foi um gênio da teologia, porque nas suas declarações de sentimento, que é os últimos escritos de Armínio, ele já está posicionado sobre essa possibilidade da perda da salvação, que depois foi corroborada pelos remonstrantes na segunda declaração de 1618. Condenado em Dort, como heresia. Isso, condenado em Dort, mas Dort foi um julgamento político, né? Não foi um julgamento teológico. Naquela época, eles foram enclausulados em quartos, não tiveram direito nem de ler a sua sentença, não tiveram direito nem de se defender publicamente. Mas os cânones de Dort são bíblicos. Os cânones de Dort citam textos bíblicos, não políticos. Ok. Mas a declaração de fé remonstrante também é bíblica, com um monte de texto bíblico. A de 1625... ela declara a possibilidade da perda da salvação, esse cair da graça. Agora, esse cair da graça na visão arminiana não é esse cai-cai da visão popular, porque há um arminianismo raso, um arminianismo popular. O pisca-pisca, né? O pisca-pisca, o César começou o programa dizendo sobre acordar salvo, dormir perdido, esse tipo de coisa. Não. A perspectiva arminiana clássica, que é a que eu advogo, não é possível ser renovado. Então, assim, uma vez perdida a salvação, não tem essa... de ficar recuperando a salvação. Essa é uma perspectiva popular que eu nem culpo o arminianismo
clássico, literário por isso. Então, assim, esse texto, ele revigora a segurança da salvação.